Eu me lembro de ter visto Alice Não Mora Mais Aqui num corujão da vida, nos anos 90, para ser mais preciso, em 1999, dublado na TV Globo. E me lembro de ter ficado completamente encantado no comecinho de Alice Não Mora Mais Aqui, que foi um dos, para muita gente é considerado o primeiro fenômeno de bilheteria do Scorsese, toca uma música que eu me lembro de escutar no disco Ciranda de Pedra, gravado por Antônio Marcos, que é Eu Vou Ter Sempre Você Comigo. Não vou fazer vocês sofrerem comigo cantando, mas eu escutei a música You Never Know, cantada em inglês, eu fiquei absolutamente chapado de fazer uma associação, sobretudo de ouvir Ellen Burstyn naquele filme, numa versão dublada pela extinta Herbert Richards, na voz de Dona Vera Miranda, a voz mais bonita da dublagem brasileira. Isso que eu estou falando para vocês é uma coisa que a gente chama de sinestesia. É um impacto que a melopeia, ou seja, a força expressiva, estética da melodia, seja a melodia cantada, seja a melodia da voz falada, gera nos nossos sentidos. E eu tenho sempre uma relação proustiana. O que significa proustiana? Uma referência ao Marcel Proust, Em Busca do Tempo Perdido, a voltar ao passado, sempre que essa melopeia da Dona Vera Miranda, na interpretação seminal de Alice Não Mora Mais Aqui, vem à minha cabeça. Eu sou Rodrigo Fonseca, essa cabeça sim é bem esquisita, mas ela vai guiar vocês e vocês vão guiá-la por essa jornada no Taxi Driver da cinefilia, mais um capítulo da jornada Martin Scorsese aqui no Cinema 365. A gente já fez uma jornada que já está num arranque bacana. A gente fez, na primeira aula, uma cartografia de Nova York numa contramão do American Way of Life. Depois a gente falou dos bolsões, do banditismo social americano, as ditas máfias ou milícias ou gangues de Nova York, por exemplo, na obra do Scorsese. E, na sequência, a gente falou dos registros documentais dele. E eu acho que vocês podem perceber por esse papo de arranque que eu citei até Antônio Marcos aqui para vocês, e Eu Vou Ter Sempre Você. Escuta essa música aí no YouTube ou em qualquer disco da Som Livre que vocês vão achar, para significar a relevância que a música tem no cinema do Scorsese, mas não só. A relevância que as grandes personagens femininas dentro e fora das telas têm na obra do Scorsese. A própria mãe do Scorsese chega a aparecer nos Bons Companheiros, que é esse filme que eu tenho sempre à mão para me ajudar a pensar o lugar do banditismo social e, sobretudo, o lugar da exclusão numa cultura como a cultura estadunidense. Mas eu queria chamar a atenção para outras parcerias do Scorsese. Numa das nossas aulas anteriores, eu falei de uma mulher aqui chamada Thelma Schoonmaker. Eu tive a honra de entrevistar a dona Thelma 2 vezes. Ela é a editora por excelência do Scorsese, que teve como parceiras grandes produtoras como Bárbara Defina, que teve como parceiras grandes tradutoras, grandes pesquisadoras e principalmente grandes atrizes. Ellen Burstyn, por exemplo, no Alice Não Mora Mais Aqui, onde ela vive uma cantora absolutamente fustigada pela violência do machismo e entra num processo de errância pelos Estados Unidos, mudando de cidade ao som de Elton John, Daniel is traveling tonight on a plane. Essa trilha é absolutamente antológica, demarca um espírito que é absolutamente condizente com o devir dos cinemas novistas, que é o devir on the road, um devir pé na estrada. Eu acho que se vocês se lembram do nosso primeiro encontro, que eu falei da importância do Jack Kerouac, que tem o On the Road como seu livro essencial de uma literatura que a gente define como uma literatura beatnik, um novo som de uma nova América, uma América que valoriza as diferenças étnicas, a pluralidade étnica, a diferença de vozes, a expressão da homoafetividade, a expressão da força feminista. Tudo isso está nessa panela de pressão como um tempero de um grande quitute, que é o quitute de uma América que já não é mais aquela torta de maçã dos peregrinos, aquela torta do American Way of Life saturado de temperos moralizantes, mas sim tem uma nova pimenta, que é o pimenta da liberdade. E nessa pimenta da liberdade, as mulheres, com a sua criatividade, com a sua ousadia, com a sua coragem, principalmente com a sua resiliência no combate
ao sexismo são figuras centrais. E eu acho que nesse estudo o que a gente precisa entender são as parcerias que o Scorsese estabeleceu com essas grandes mulheres artistas que cruzam o caminho dele. A Dona Thelma eu sempre uso a expressão dona, porque eu tenho realmente uma reverência a ela. Eu entrevistei a Thelma Schumacher, um par de vezes. Primeiro, quando foi lançado A Invenção de O Cabré, isso eu estou falando em 2012 aqui no Brasil, e depois quando foi lançado o absolutamente genial Silêncio, no Brasil, saiu em 2017, então pela Imagem Filmes, do Abraham Scherer, distribuidor que me ajudou a consolidar essa entrevista efetivamente. Eu queria deixar meu abraço para o grande Abraham Scherer aqui, um distribuidor que está fazendo toda a diferença, inclusive no cenário, de trazer grandes filmes de realizadores como Scorsese e outras realizadoras do mundo todo para cá. Queria chamar a atenção para vocês nesse abecedário de nomes. Eu estou absolutamente influenciado pela dimensão enciclopédica do Scorsese, então se eu citar muitos nomes, vocês vão entender que isso é uma influência. O Scorsese é um catálogo de referências e eu acho que todo fã do Scorsese estabelece esse vínculo. Se a gente pensar nas grandes atrizes, ali nos meados dos anos 70, a gente está vendo a eclosão de novas vozes femininas muito importantes. A gente está falando de Faye Dunaway, a gente está falando de Diane Keaton, a gente está falando de Karen Black, a gente está falando principalmente aí da força que a Ellen Burstyn vai ter nas telas como representação dessa mulher que está nascendo no solo americano, combatendo o ranço de homens dominadores, castradores, enfim, e tenta ter a sua vida própria. E nesse momento, já no Alice Não Mora Mais Aqui, surge uma atriz que mais adiante vai se fundar como uma diretora de peso, um peso que ela associa à própria influência do Scorsese no momento inicial da sua arrancada como artista, que é a Jodie Foster, que é parceira dele, por exemplo, no Alice e no Taxi Driver. Mais adiante vai estabelecer parcerias, por exemplo, como Alan Parker, no Quando as Metralhadoras Cospem, Bugsy Malone, mas no começo ela é uma atriz scorsesiana por excelência, que vai vestir as roupas e as armas desse São Jorge guerreiro, que vai desafiar o cabresto de uma América antissocialista, de uma América direitista. É isso que o Scorsese vai trazer, e dar a voz a essas mulheres, dar a voz à sororidade é algo fundamental para isso. Lorraine Bracco, que é uma atriz fundamental dos Bons Companheiros, é a atriz que vai ser a Karen, a parceira do personagem do Henry Hill, do gangster vivido pelo Ray Liotta, vai ser um outro peso fundamental para a representação das mulheres. Se a gente volta um pouquinho no tempo ali, meados dos anos 80, a gente vai encontrar uma Rosanne Arquette completamente libertária, fumando maconha, quebrando paradigmas de um bom mocismo no After Hours, no filme que é talvez o grande delírio do Scorsese com Nova York, uma tentativa de se aprofundar numa Nova York das galerias de arte, do seu bafonde, da sua noite, que para um cristão fervoroso como Scorsese, de uma certa maneira, trazia uma novidade ali para ele. Então ela é uma atriz que, junto com a Terry Garr, vai ter um peso muito grande naquele filme. E eu acho que quando a gente pensa nas atrizes em outras parceiras, eu acho que a gente não pode esquecer, por exemplo, Ileana Douglas, que inclusive foi parceira dele na vida real, uma parceira amorosa, uma atriz que perpassa alguns dos filmes que ele dirigiu e produziu. Por exemplo, é uma das vítimas da violência do personagem Vingador, interpretado pelo Robert De Niro no Cabo do Medo. E do próprio Cabo do Medo salta uma parceria absolutamente memorável que o Scorsese vai fazer com a Jessica Lange, uma atriz que ele admira dos palcos, uma atriz que redesenha o cinema americano dos anos 80, e ali ele lança para o estrelato a Juliette Lewis, que se apresenta ali nos anos 90 como um desenho de uma nova e rebelde juventude, um pouquinho anterior ao movimento grunge, anterior ao movimento emo, que vão caracterizar aqueles anos, entre os anos 90 e os anos 2000.
E eu acho que ainda nos anos 90, quando a gente pensa nas grandes mulheres, eu acho que é muito importante o lugar do Scorsese para dar a um mito das telas, um mito que penou nas mãos do sexismo pela objetificação, mas pôde e soube combater a objetificação muito bem, que é a Sharon Stone no Cassino, no papel de uma garota de programa que quebra com os arquétipos e quebra ali com o cabresto para se apresentar como uma mulher forte, destemida, num universo de crime que está ali cerceando seu caminho. Acho que a interpretação da Sharon Stone, coroada com uma indicação ao Oscar, é um dos grandes achados da carreira do Martin Scorsese nas telas. Na nossa próxima viagem aí, que a gente vai fazer com o Scorsese, eu vou entrar num outro terreno, já que a gente está falando no terreno da força feminina, que é um graal para ele, eu vou entrar num outro graal, que é o graal da religião. E a gente vai entender as manifestações do Cristo, as manifestações da fé na obra desse realizador, que é um campeão de bilheterias. Eu queria deixar aqui uma frase para nortear o fim desse encontro. O Scorsese, ele costuma dizer que ele faz 2 para eles, 1 para mim. O que ele está querendo dizer com isso? Eu faço 2 filmes para a indústria, do jeito que a indústria quer, e faço um filme para mim. Nesse um filme para mim, no nosso próximo encontro, vão entrar longas como Kundum e Silêncio. O cinema é uma forma de poesia e o Cinema 365 é uma poética que vocês estão ajudando a construir. Valeu, galera!